Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Nesse vídeo aqui, que é um vídeo assim, bem rápido que eu vou fazer para vocês, eu quero comentar um pouco sobre a fatoração do trinômio do segundo grau. Está lá na nossa parte de Matemática 2, nas aulas 11 e 12. É uma aula rápida. Eu vou fazer dois comentários aqui e nenhum dos exercícios que estão aqui na lousa são do material de sala. Por quê? Porque o material de sala eu vou encaminhar para vocês via WhatsApp o comentário e as soluções desses exercícios. E aí, vocês depois a gente pode indicar exercícios para vocês trabalharem em casa, no livro do poliedro. Aliás, esse exercício que eu vou comentar aqui é um exercício do livro, certo? Como ele é um pouco diferente, então eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Pessoal, é jogo rápido, ó. Duas coisinhas aqui importantes. Primeiro, o que é um trinômio quadrado perfeito? Bom, primeiro, o trinômio é uma expressão, um trinômio quadrado perfeito, um trinômio do segundo grau, né? É uma expressão aqui que a hora que você olha aqui, você fala, é a equação do segundo grau? Não, a equação precisa estar igual a alguma coisa. Então, por exemplo, x ao quadrado menos 10x mais 25, o a aqui está fazendo o papel do 1, o b menos 10 e o czinho é 25. Mas isso aqui não é uma equação, certo? Se eu escrever só isso aqui é uma expressão, é um trinômio do segundo grau, certo? Cada expressão dessa daqui é chamada de monômio e a soma de três monômios distintos a gente chama de trinômio. Quando é mais do que 3, a gente chama de polinômio, que tem uma variável só, que no caso é o x, certo? A gente pode dividir os trinômios do segundo grau em dois tipos. Os trinômios quadrados perfeitos, ou trinômios quadrados simplesmente, e aqueles que são fatoráveis em R. Aqueles que não forem fatoráveis em R, a gente vai perceber que não dá para fatorar, certo? O que é fatorar? Escrevê-los em produtos, aqui com multiplicações dentro de parênteses, certo? Então a primeira etapa é o seguinte, é um testezinho para ver, e você deve sempre seguir esse roteiro. Então quando você olha para esse trinômio, eu quero perguntar para você assim, você pode fatorar ele para mim? Você pode escrevê-los entre parênteses como produtos de dois carinhas do primeiro grau? Você fala, olha, eu não sei se eu consigo fazer isso, mas olha, pensando só no valor aqui positivo, qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Você faz esse teste. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Aí você faz esse teste aqui, ó. Pega esse cara, multiplica por esse, vai dar 5x, ok? 5x. Mentalmente dobra, não desencana do sinal. Qual que é o dobro de 5x? 10x. Dá aquele cara que está ali no meio? Sim. Então significa que esse trinômio, ele é um trinômio quadrado perfeito. E como que nós podemos escrevê-lo? Podemos escrevê-los assim, ó. Como aqui é menos, você vai escrever x menos 5 ao quadrado. Então, está pronto. X menos 5 ao quadrado. Se você fizer lá quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vai dar isso aqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, significa que essa expressão ela é um trinômio quadrado perfeito do segundo grau. Aqui, vamos fazer o nosso teste? Qual a raiz quadrada disso aqui? X. E desse aqui? 7. X vezes 7, 7x. Mentalmente dobra. 14. Ó, bateu? Bateu. Então significa que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como aqui é mais, então vai dar x mais 7 ao quadrado. Então x mais 7 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Professor, e se eu fizer o teste, não der certo? Bom, e aí significa que isso não vai ser um trinômio quadrado perfeito. Aí vai para a segunda etapa. Será que ele vai ser fatorável? Se você não tiver sucesso por esse caminho, né, você deve começar por ele, aí você vem e vai analisar se ele é fatorável. Como nós já comentamos alguma coisa sobre isso nas aulas anteriores,
E eu aqui só vou colocar o resultado direto. É possível, e não é difícil fazer essa prova, que se você pegar um trinômio aqui do segundo grau, igualar ele a zero, ele vai se transformar numa equação do segundo grau. Se você resolver essa equação do segundo grau e encontrar os valores x' e x2', que são as raízes da equação, ou as soluções da equação, se isso acontecer, significa que essa expressão ela é fatorável em R. E aí, como que você pode escrever a fatoração em R? Você vai escrever A, tá vendo que é esse coeficiente aqui, x menos o x', que você obteve como x', e x menos o x2'. Essa é a versão fatorável do trinômio do segundo grau, cujas raízes são x' e x2'. Professor, e se x' coincidir com x2', lá o delta dá zero? Ah, é esse caso. E, professor, e se a hora que eu for resolver a equação do segundo grau ela não tiver solução, por exemplo, delta dá negativo e tal? Significa que o trinômio do segundo grau não vai ser fatorável no universo dos reais. Ele só vai ser fatorável no campo dos números complexos, porque lá nos números complexos a gente vai ver um teorema maior que diz que todo polinômio é fatorável nos complexos e tal. Então a gente, por enquanto, não vai falar sobre isso, que é lá na frente. Bom, e daí, professor? Então, e aí aparecem exercícios desse naipe aqui, ó. Simplifique essa expressão. Olha aqui, ó, tem um trinômio do segundo grau aqui. Aqui tem uma expressão cúbica do terceiro grau. E aí alguém fala assim, puxa, como é que eu vou fazer? Então, eu vou primeiro tentar ver se eu consigo fatorar isso aqui, certo? E aí você vai usar essa nossa experiência aqui, ó. Reparem, ó, se você extrair a raiz quadrada desse cara, será que ele é fatorável desse jeito? A raiz desse é x, a raiz desse não é exata, é a raiz de 6, só que esse vezes o do meio não vai dar isso aqui. Então, já significa que essa expressão aqui, ela não é desse naipe aqui. Mas aí eu te pergunto, será que ela é desse tipo? Então, e aí vocês vão ver que a resposta é sim. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, x² mais x menos 6. Se eu igualar isso aqui a zero, pessoal, vai virar uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, ó, delta b² menos 4ac, o delta vai ser 25, e aí o x' vai ser menos b, menos 1, mais 5 sobre 2, vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2, e o x² vai ser menos 1, menos 5 sobre 2, menos 6 sobre 2, menos 3. As raízes dessa equação são 2 e menos 3. Então, significa que essa expressão aqui, essa expressão ela pode ser escrita dessa forma. Quem que é o a da função, da expressão? É o 1 aqui. Então, eu vou poder escrever isso aqui desse jeito. Ó. Reparem. 1, que multiplica x menos x', x menos 2, que multiplica x menos x2', x menos menos 3, x mais 3. Então, se você distribuir aqui, volta o que estava aqui. Agora, olha aqui a parte de baixo. Você fala assim, nossa, agora eu estou lascado, porque tem uma expressão cúbica ali. Não, se você olhar aqui, ó, aos pares, e aí você sempre vai ficar esperto, porque quando tem uma quantidade par aqui de monômios, é interessante você olhar aos pares. Você pode colocar o x² aqui em evidência. Vai ficar assim, ó, x², que multiplica quanto? X menos 2. E aqui eu vou colocar o menos 9 em evidência. Vou colocar aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aqui, gente, no exercício original não é 16, é 18, tá legal? Eu que escrevi errado. Aqui é 18. Então aqui eu vou colocar o menos 9 em evidência. O que vai dar dentro do parênteses? Vai dar x menos 2.
Reparem, faz a distributiva, ó, menos 9 vezes x, menos 9x. Menos 9 vezes menos 2 dá mais 18. Reparem que esse cara aqui é o mesmo que esse. Então, a gente pode colocar em evidência, aqui eu não vou escrever mais esse 1, o x menos 2. O que vai dar dentro do parênteses, colocando o x menos 2 em evidência? Vai dar x ao quadrado menos 9. Bom, aqui a gente pode cancelar esse cara com esse, desde que x não seja 2, e escrever x mais 3 em cima. O que é x ao quadrado menos 9? Vamos recordar? Diferença de dois quadrados. X ao quadrado menos 9 é x mais 3 que multiplica x menos 3. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ser x mais 3 que multiplica x menos 3. De novo, vai dar para cancelar aqui. Resposta final, 1 sobre x menos 3. Beleza? Então, essa é a fatoração do trinômio do segundo grau.